De volta com o cenário político nesta segunda-feira. Estamos conversando sobre os cortes no orçamento aí do IFRN, que atingiu instituições federais e universidades federais em todo o país. E a gente está conversando especificamente hoje sobre o IFRN. Se você tem dúvidas sobre o assunto, participe do programa através das nossas redes sociais. A gente está falando também sobre outras questões, como a posse não, Vuno. Diplomação. A diplomação do presidente eleito Lula, que aconteceu hoje à tarde pelo TSE. Daqui a pouquinho a gente fala. E você já sabe que pode mandar para a gente também outro assunto que envolva política ou outras questões. Inclusive, está acontecendo festa de Santa Luzia. A gente daqui a pouquinho vai ter transmissão aí. Amanhã tem transmissão da procissão. Então, também, se quiser tirar dúvidas sobre nossa programação, essa programação especial tão tradicional aqui, manda aí pra gente sua opinião sobre tudo que está rolando aqui na TCM e também na política. Vamos de informação do que aconteceu em Brasília. O presidente eleito Lula da Silva, do PT, e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, foram diplomados na tarde desta segunda-feira, dia 12, em cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. A diplomação é a etapa que confirma o processo eleitoral e habilita Lula e Alckmin a tomarem posse como presidente e vice-presidente da República no próximo dia 1º de janeiro. Em discurso, após receber o diploma, Lula disse que o documento pertence ao povo brasileiro, que, segundo ele, conquistou o direito de viver em uma democracia. Lula disse ainda que exercerá o seu mandato em nome da normalidade institucional do país e da felicidade do povo brasileiro. A diplomação também marca a reta final dos prazos para a contestação de resultado da eleição. Acompanhei um pouco, Carol, a solenidade, percebi que apenas quem discursou ali, Lula, né, que foi o primeiro a falar. Ele falou, se não estou enganado, 14 minutos. E o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que falou 17 minutos. Lula falou, deu um tom ali do que ele já tinha dito no dia do resultado do segundo turno, mandando um recado direto ali para quem está realizando atos antidemocráticos ou tem uma conduta antidemocrática. Mas eu achei a fala mais dura do ministro Alexandre de Moraes, né? Falando que justamente o TSE, o STF foram instituições atacadas, né, pelo bolsonarismo e agora, com a diplomação, se encerra aí este processo eleitoral. Então, realmente, se avança mais uma casa para o próximo mandato e hoje em dia a gente não vê mais falar sobre Bolsonaro, a não ser estas questões que a gente, por exemplo, está citando hoje de cortes orçamentários. Pois é, até porque o próprio presidente está recluso, né? Apesar de já ter saído, de já ter voltado aos poucos a cumprir a agenda administrativa, de já ter dado uma palavrinha ali com os seus apoiadores, mas não existem definições, não existem decisões da mesma frequência, com a mesma velocidade, não sei nem se a palavra é essa, viu, Vonuvo? Com o que ele fazia ali quando ele estava no pleno exercício do seu cargo. Ele agora parece estar devagar, marcha lento, né? Ainda não voltou e também nem vai voltar, porque daqui a pouquinho começa o recesso do Congresso Nacional e as coisas ficam realmente mais lentas, a não ser, como você disse, em assuntos como o que a gente está tratando aqui hoje, infelizmente. Olha, é interessante a gente já marcar aqui justamente que a diplomação marca o período legal do fim de prazo de contestação do resultado das eleições. Se encerra o período para apresentar-se as ações de investigação judicial eleitoral para apurar condutas que possam ter afetado a igualdade na disputa entre os candidatos. Olha, não pode abrir AIGE, mas pode entrar com AIMES, que são justamente ação de impugnação de mandato eletivo, que pode levar à futura cassação do mandato, caso se prove que a chapa eleita cometeu abuso de poder econômico, corrupção ou fraude durante a eleição. Então, aí, a oposição, o próprio MPE, tem até 15 dias para fazer essas contestações através das AIMES. Se passar esse prazo,
não tem mais como contestar legalmente o resultado nas eleições. Vamos ver como é que ficam essas movimentações nas ruas depois da diplomação, até porque ela já foi antecipada ali para antes do seu prazo final, justamente para ver se acalmava ou se arrefecia essas manifestações que ainda acontecem na frente dos quartéis dessas pessoas, desses apoiadores mais extremistas, mais extremados do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que vai ser o comportamento agora, porque encerrando o prazo legal para contestação, fica a contestação agora em outro âmbito, né? Mais grave ainda, Vunuvo, em relação à intervenção. Pois é, e Carol, ainda estão falando sobre movimentações em Brasília, convidando apoiadores para se deslocar até a capital federal. Eu acho que esse pessoal precisa fazer outra coisa, né? Como, por exemplo, já começar a se planejar para daqui a 4 anos. Criar um novo líder ou manter Bolsonaro como líder. Eu acho que é hora realmente de superar esta etapa e de começar a construir uma oposição sustentável. Porque, pelo que a gente está observando, até quem está hoje na oposição, daqui a pouco vai fazer parte do governo. Olha, vamos voltar à nossa conversa sobre a situação financeira do IFRN. Neste momento, a gente está conversando com o Isaac Diniz, que é o coordenador de finanças e contratos do IF Campus Mossoró. O Instituto Federal tinha lançado uma nota na semana passada sobre a situação. Falou aí desse último bloqueio de mais de 17 milhões, valor que se soma ao corte já realizado em maio de mais de 6 milhões, que representa quase 30% do orçamento discricionário. E aí eu pergunto, esse orçamento discricionário afeta que áreas no IFRN? É justamente aquilo que a gente tinha comentado. O orçamento discricionário é aquele orçamento em que o gestor ele tem o poder de decisão. Ele decide o que pode, o que deve ou não fazer com aquele recurso, né? As despesas obrigatórias já vêm taxadas, você não tem poder de decisão e elas já estão lá determinadas que devem ser pagas. Nem o próprio governo federal, ele pode fazer o bloqueio, né? Então, por isso que quando se faz o bloqueio orçamentário, ele vai nas verbas discricionárias. E para o IFRN hoje, né, essas despesas custeiam capacitação dos servidores, o funcionamento que a gente enquadra dentro do funcionamento, o pagamento das despesas dos contratos de energia, água, limpeza, manutenção, dentre outras áreas, inclusive o custeio de bolsas e programas de pesquisa e da assistência estudantil. Boa parte desse recurso, né, ele foi contingenciado, como você bem observou. Somado ao corte de 6 milhões e 500 que ocorreu no meio do ano, a gente vai a um montante de 24 milhões de recursos bloqueados dentro da instituição. Então, é um volume muito significativo. Se a gente observar, por exemplo, dentro de uma perspectiva de um campus, o orçamento discricionário que o campus Mossoró tem é na faixa de 3 milhões e 600 mil reais. Ele varia de ano após ano, dependendo de alguma ação institucional, mas a gente está falando de um valor que daria para custear vários campos. E esse valor simplesmente some, ele está bloqueado. Existe ainda um anseio, pelo menos um sonho, de que haja um desbloqueio, né, pelo menos parcial até o final do ano, mas a gente acredita que isso não venha ocorrer, não está havendo nenhum indicativo do governo federal nesse momento para que isso ocorra. Então, vários dos projetos que ainda estavam previstos para ocorrer nessa questão orçamentária estão sendo cancelados, né? E aí a gente cita o prejuízo aos estudantes quando a gente tem um planejamento efetivo da educação para melhoria da qualidade da educação pública, de projetos como a reitoria vem desenvolvendo, que trata de um programa que traria para o estudante um ganho educacional à distância, que basicamente o que seria esse projeto? O projeto da nossa diretoria de informação era que tivesse, né, uma aquisição de um sistema do nosso data center de máquina virtual, para que o estudante, ele em casa, né, ou seja, ele acessaria o sistema, a rede do IFRN, e dentro dessa rede, ele poderia acessar as máquinas virtuais com os programas e os sistemas que geralmente rodam em equipamentos mais robustos, de alto desempenho, e todo o processamento seria feito de forma virtual dentro desse data center. Qual é o ganho isso para o estudante? Um estudante que não tem um equipamento de boa qualidade, ou até mesmo um equipamento tablet
conectado ao sua Smart TV, um aplicativo, ele conseguiria ter um nível de qualidade tal que ele poderia usar sistemas como AutoCAD, CorelDRAW, enfim, sistemas que ele não conseguiria com seu equipamento de casa, mas ele teria a mesma qualidade em casa do que usando um laboratório dentro da dependência do IFRN. Então, quando tem esse corte em valores substanciais, né, afeta os investimentos na educação, seja eles, né, diretamente voltados ao aluno, ou seja, do funcionamento próprio da instituição. Você falou no bloco anterior que, através de ajustes, vocês estão conseguindo pagar algumas bolsas, mas referente a novembro. Isso. Ainda falta dezembro. E eu quero saber como é que fica dezembro e como é que fica para já janeiro, fevereiro, os próximos meses aí. Essa é justamente a nossa incerteza, é a insegurança do ambiente institucional que nós estamos vivendo, né? Quando você tem apenas a notícia de que foi suspenso o repasse financeiro e nada além disso, né, você deixa a instituição num vácuo de informações que você não tem como responder esses questionamentos de forma objetiva. E acontece que você tem que cancelar ações, como, por exemplo, hoje mesmo, me pediram para ir numa sala de aula para explicar por que as aulas de campo, que os alunos estavam com atividades desde o mês passado planejadas para ocorrer esse mês de dezembro, foram suspensas. Então, os alunos às vezes não conseguem compreender, olha, estava previsto, a gente estava com essa viagem para uma visita técnica, uma aula prática que é de fundamental importância, né, para que ele tenha uma qualidade na profissionalização dele, mas essa aula foi suspensa porque nós não temos como garantir, dizer, professor, a sua aula é só dia 20, mas a gente não tem recurso financeiro disponível para efetuar o pagamento. Então, nem sabe se daqui para lá vai ter. E nem sabe daqui para lá vai ter, porque a gente não tem esse indicativo de haver essa liberação. Pode ser que ocorra? Pode, a gente torcemos para isso, mas não há como garantir. E quando não há como garantir, em alguns casos, é mais prudente você suspender a ação e cancelar a atividade, como esses casos, que tem que ter o dispêndio imediato para ajuda de custo, diárias, enfim. Essas ações estão comprometidas. De fato, os contratos de locação de mão de obra, que é um outro gargalo nosso, ou seja, as empresas muitas vezes dependem de receber o recurso da instituição para honrar com seus compromissos, e aí eu faço uma ressalva, principalmente no final de ano, em virtude do pagamento do 13º, né, que tem aquelas obrigações trabalhistas que geram um dispêndio maior para a empresa. A gente espera que as empresas tenham condições de honrar com seus compromissos, independente do repasse financeiro do IFRN. Mas eu também não tenho como garantir. Até porque muitas dessas empresas prestam serviço a mais de um campus, né? Hoje somos 23 unidades. Então, se você imaginar que uma empresa que tenha um contrato, hipotético, R$20 mil, mas ela tem 10 unidades. É R$200 mil que ela deixa de receber esse mês, né? Então, para o caixa da empresa, isso é complicado. Ela vai conseguir garantir o pagamento dos seus colaboradores sem esse repasse? A gente espera que sim, até que a gente tenha condições de efetivar o pagamento, o que não está acontecendo agora. A gente vai detalhar melhor essa questão no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta.